Bom, então vamos lá, Camila, vamos contar então. Você é a sua. Vamos contar para o pessoal qual que é a sua formação de base, qual que é a sua graduação. É, eu sou pedagoga. Você é pedagoga, perfeito. Isso. E você é pedagoga já há quanto tempo, Camila? Ah, faz uns 17 anos, mais ou menos, que eu sou pedagoga. Mas eu sou da época do magistério ainda. Isso, eu ia te perguntar isso, se você é da época do magistério. E Sim. aí, você já esteve em sala de aula? Como que foi, então? Você se formou? O que que você foi fazer? Qual que era o seu plano? Era trabalhar, prestar concurso para trabalhar em escola pública, particular? O que que você aprontou aí? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14 anos eu já trabalhava. A minha primeira formação é em computação, mas resolvi não seguir carreira e logo em seguida eu fiz o magistério. Né? Nessa época eu trabalhava na parte financeira e administrativa, não me interessei muito, mas já nessa época eu já dava aula num projeto que tinha aqui na cidade de alfabetização de adultos, Entendi. mas era aos finais de semana, né? Só que eu Certo. continuei na área administrativa, até que eu tive minha primeira filha. E aí eu resolvi seguir carreira acadêmica juntamente com ela, né? Então eu pensei, trocando de profissão, eu poderia acompanhá-la, né, no decorrer aí dos anos. E assim eu fiz, Uhum. né? Aí depois eu fiz a pedagogia e entrei numa escola de educação infantil e por lá eu fiquei por uns 15 anos mais ou menos na educação infantil, Nossa, né? então você ficou muito tempo lá na educação infantil. Muito Como tempo. professora regente da sala, como que era? Como isso, como professora mesmo. E Entendi. foi aí que eu conheci, né, o autismo, as crianças com problema de neurodesenvolvimento, né? E teve um ano, eu acho que foi em 2010, mais ou menos, 2012, eu tive dois alunos que a gente suspeitavam que eram autistas. E aí eu não tinha assim, experiência nenhuma, né, nessa área, nenhuma. Eu tive até uma professora no magistério que ela me falava: um dia você vai ser professora de educação especial. E eu falava para ela: eu acho que não. E aí eu me deparei com duas crianças que a gente suspeitava que eram autistas. E que coincidência, E, no mesmo ano. e assim, eu não sabia como abordá-los, na verdade. Né? Eu não entendia muito sobre comportamentos, sobre as crises que eles tinham, né? Eu não entendia nada, na verdade. E aí eu comecei a me interessar e começou a despertar um amor tão grande que eu comecei a estudar muito sobre autismo. Tive a graça de em uma outra escola que eu trabalhava em um período oposto, eu conhecer uma amiga que ela era da educação especial e Uhum. ela me incentivava muito. Vai fazer educação especial, vai fazer algum curso na área que você leva maior jeito. E eu falava, eu acho que não, mas tudo bem. Fui estudando sobre autismo, né? E me encantei, na verdade. Foi assim uma coisa que hoje eu penso, nossa, deveria de ter começado antes. Porque assim, me despertou uma paixão muito grande. E aí eu comecei a pesquisar, sabe? Tudo na internet. Ela me falou da terapia ABA, eu fui buscar muitos sites até que eu encontrei você. O Então meu foi essa primeiro. sua amiga que já era da educação especial que te abriu os olhos. Olha, existe uma Sim, terapia aqui sim, foi ela. que é bacana para essa população. E como você se interessou pelo autismo, você foi atrás da terapia ABA por causa disso.
Isso, foi ela que me falou, na verdade. O autismo, ele é algo que a gente só consegue, né, minimizar algumas causas através da terapia ABA. E eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, até que eu encontrei, né, você nas redes sociais, e na época era do curso de alfabetização IABA. Aham, a alfabetização. Isso, então meu primeiro curso com você foi esse. Das antigas. Isso deve ter sido em É, 2017, 2018 ali. por aí. E aí, assim, nossa, aí eu me encantei. Me encantei e comecei a me dedicar a estudar muito, muito, Um até novo mundo, que né, de coisas que você começou a estudar, né? Que assim, que você nunca tinha visto aquelas coisas. nada. Uhum, é igual Nada, eu não, não também. sabia nada, não sabia Uhum, nada, na verdade. E aí eu fiz esse curso e eu me encantei, eu falei, é isso que eu quero seguir. E na época eu estava fazendo educação especial, uma pós-graduação em educação especial. Só que aí eu mudei para psicopedagogia, né? Então eu fiz a psicopedagogia. Só que quando eu estava cursando a psicopedagogia, não batia, né, com as provas das crianças com TEA, né? Eu não conseguia uhum, fazer avaliação, não conseguia fazer nada. uhum. Mas Você via essa que não época te dava sim, instrumentos, não te dava conhecimento, não te dava base, segurança, né? não conhecia, porque é totalmente diferente, né, Michele? As Sim. provas da psicopedagogia, né? E aí eu dava aula ainda nessa época. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer a psicopedagogia. E aí eu cursando a psicopedagogia, eu fui atrás de uma pós-graduação. Na verdade, em análise do comportamento, porque assim, eu me encantei. E eu queria muito, sabe? Era um sonho eu poder estar fazendo a pós-graduação em análise do comportamento. E aí, nessa época, eu falo que eu tenho uma madrinha, né? Na minha carreira. Ela me convidou para fazer algumas aulas de reforço com o filho dela. Eu falei assim, mas eu não sei. Eu falei para ela, eu não sei, não conheço. Como que eu vou abordar? Não, o que você sabe como professor é o suficiente. Aí ainda ela falou assim para mim, se vira. E eu comecei a dar uns reforços escolar, né, para esse meu anjo azul, que até hoje eu tô com ele, graças a Deus. Ah, então ele era uma criança autista. Ele é uma criança autista. Você foi dar aula de Sim, reforço escolar para ele e ele era uma criança autista. sim. Perfeito. E logo em seguida também veio uma outra amiga minha, falou assim, ó, não, já que você começou, agora você vai ter que dar aula para o meu filho também. Eu falei, gente, mas eu não sabia, né? Não sabia nem por onde começar. Ah, se vira, vai estudar, vai fazer curso que você vai começar. E no começo eu realizava essas aulas na minha casa mesmo, na sala da minha Uhum. casa, Uhum. né? E aí fui buscar a pós-graduação em análise do comportamento e resolvi fazer a pós-graduação presencial, Uhum. né? Só que aí vieram algumas barreiras, Tá, então você foi fazer uma né? pós-graduação presencial em outro local Isso, e porque você queria, né, fazer pós-graduação em aba, você já tinha sim, certeza, não, eu quero aprender sobre isso absurdo. aqui, eu me encontrei e tal, então vou buscar uma pós-graduação. E aí você começou a Isso, encontrar então algumas barreiras nessa pós-presencial. Que barreiras foram essas? sim. Então, eu tenho uma deficiência visual muito grande e eu não conseguia, na verdade, acompanhar essas aulas presenciais, né? Eu não enxergava no telão e eram muitos livros para ler e minha vista começou a se desgastar mais ainda. E aí você lançou a semana lá da análise do comportamento, aquelas semanas que você Aham. faz, né? Ou foi semana aba fora da caixa,
ou foi Não, foi alguma da pós mesmo. foi da pós Eu acho mesmo? que foi da Desafio? pós. Foi um desafio sua É, melhor versão profissional, alguma coisa? isso. Tá. Aí eu comecei a comparar a grade do que eu estava fazendo com a grade da pós-graduação de vocês. E aí eu percebi, e assim, era muito desgastante uma pós-presencial, né? Pra gente que tem filho, pra gente que tem uma casa, que tem marido, que tem uma vida, que trabalha, é muito desgastante. E aí eu resolvi mudar, né? Na sua pós-graduação tinha as aulas de supervisão, Uhum. no qual eu aprendi muito. E aí eu resolvi mudar, fazer essa migração aí para o IAC. E Já te começou do conhecia? zero. É, e aí Isso, você aí teve que comecei começar do do zero. zero. Isso. Aí comecei a pós-graduação e a cada módulo eu fui me encantando cada vez mais. E aí eu já trabalhava meio período numa escola e outro período eu já atendia algumas crianças como reforço escolar, Uhum. né? Porque aí uma pessoa foi indicando para outra e aí eu já comecei a fazer esse atendimento de reforço escolar, né? Logo você já estava com o seu outro turno completo, provavelmente. Completo. Aham, Isso. Aí perfeito. até que eu resolvi sair da escola e arriscar, né? Que era um grande Ainda passo, né? Todos esses anos trabalhando sim. ali como CLT, tudo direitinho, né? Com todos os direitos, e Sim, sem falar que era o seu lugar de conforto, né? Porque era um conforto, sim. ambiente que você já dominava. Sim, totalmente. E assim, eu conhecia, eu conheço, né, na verdade, os conteúdos da educação infantil de todas as turmas muito bem. Então, o que que uma criança aprende com 2 anos? Então, eu dominava muito. E eu resolvi arriscar, na verdade, né? Conversei com o meu marido e ele sempre me apoiou. Falou assim: não, vai atrás do seu sonho que vai dar certo. E aí resolvi, né? Resolvi, fui com a cara e com a coragem, falei, vamos ver. E assim, foi um passo que eu dei na minha vida que assim, eu tenho muito orgulho, sabe? Me abriu muitas portas, muitas. O meu conhecimento que eu tenho hoje de quando eu comecei, sabe, é imenso, na verdade. Porque aí, né, a gente vai se aperfeiçoando, né? Então eu fui fazendo o curso de alfabetização mais complexo para crianças com todos os tipos de neurodesenvolvimento, curso de matemática, e aí fui me infiltrando até que tô aqui. Sim, e eu fico imaginando, eu penso, né, e eu acho que acredito que você compartilha desse pensamento comigo, que se todos os professores tivessem esse conhecimento de análise do comportamento, a escola seria outro lugar. Parece que é porque a gente tá puxando saco, porque a gente é da área e tudo, e hoje você já é da área, é minha colega, mas assim, só quem passa a conhecer, passa a ver os resultados, passa a implementar tudo aquilo dentro do ambiente escolar, que entende o quanto que a escola seria um outro ambiente, a gente falaria de inclusão assim em outro nível, as crianças típicas Sim. teriam muito menos problemas do que tem hoje, se os profissionais soubessem mais e aplicassem essa ciência na sala de aula. Você vê isso? Você comenta com colegas suas? Com certeza, porque assim, e quando eu estava ainda na escola, né, aí parece que a gente vai vendo, né, todos os tipos de criança, né, e aí as minhas colegas mesmo de escola vinham me perguntar, como que eu faço, né, para esse comportamento, para esse, então assim, eu via que era um ponto de apoio, sabe, para as colegas, e até hoje elas me perguntam, né, ai, o que que eu faço? E eu troco informação também, né, com as minhas amigas, porque eu acho que a gente aprende muito, né? Sim, com certeza. Então, e eu acho assim, ó, se tivesse pessoas mais experientes dentro das escolas,
eu acho que o ensino dessas crianças seria especial, seria de uma outra forma, né? Com uma outra visão, na verdade. Porque hoje, o que que eu faço hoje com as minhas crianças? Eu faço adaptação, inclusive, de apostila, de material pedagógico, né? Conta Porque pra não gente tem. mais sobre isso, esse trabalho que você faz. Você, então, hoje não está mais na escola, mas, Não. claro, está ensinando conteúdos acadêmicos, pedagógicos, tenho certeza que deve estar trabalhando a alfabetização com seus clientes, barra alunos, cada um prefere chamar de um jeito, mas você deve estar ensinando com conhecimentos de matemática, de alfabetização. Como que é, então, a sua prestação de serviço hoje? Você montou um espaço, você trabalha oferecendo atendimento domiciliar, como que é? Então, hoje eu atendo, né, crianças com TEA, com deficiência intelectual e TDAH. Dou suporte também para a escola quando esse material precisa ser adaptado, tanto as atividades pedagógicas como material de editora, né, livros, e faço atendimento na clínica. Eu tenho um espaço, eu tenho uma sala, né, que eu montei. Eu confecciono todos os meus materiais. Cada criança tem o seu material específico, né? Um atendimento bem individualizado. Passo horas e horas e horas confeccionando esses materiais, plastificando. E aí eu dou esse suporte para as escolas também, né? Elas me mandam o conteúdo dos alunos e eu vejo se está adaptado para aquela criança. Aí a gente troca, na verdade, né? Faz essa troca. Então eu faço, arrumo o material quando não está, ou oriento a escola que tem que fazer esse tipo de mudança, reenvio para aí só depois eles enviarem para as crianças. Então eu acompanho todo a parte pedagógica delas também na escola. Então eu sei o que elas estão trabalhando, né, na Tá, escola. E eu só trabalho com alfabetização, Michele. Só essa faixa etária, até a alfabetização. Porque senão fica muito extenso, né? fica muito E aí, difícil. sim, sim. E Tá. tem algumas crianças Ah, que eu faço também atendimento a domiciliar, né? com Algumas aplicação de crianças. programas, como é que é? Na parte de alfabetização, e Ok. eu incluo os programas na parte da alfabetização e desenvolvimento de várias habilidades, né? Motoras, visuais, Tá. né? Perfeito. E quando você fala para mim assim, eu faço, por exemplo, a adaptação em apostilas, em livros, vamos deixar uma descrição mais operacional ali para as pessoas do dando um exemplo para elas do que, por exemplo, você faz, dando um exemplo do que, por exemplo, ficou estranho, mas É, do que você faz. Então, se eu tenho um livro, vamos pensar que isso aqui é um livro didático. E aí você tem ali conteúdos. Vamos pensar que eu aham, tenho ali conteúdos de língua portuguesa e que não casam, são muito além, são muito difíceis para a uhum, criança, ela não vai conseguir fazer. Então, é muito comum a gente ter uma criança de primeiro, terceiro, que teria a idade que está, na verdade, né, no uhum, primeiro, terceiro ano, mas que não foi alfabetizada ainda, que não conseguiu ainda completar esse processo de alfabetização. E aí, lá no livro didático dela, seja livro didático, seja apostila, esse conteúdo de primeiro, segundo, terceiro ano já vai estar lá na frente, já vai estar trabalhando poesia, esses meninos já estão lendo, já estão escrevendo e tudo. E aí, vamos pensar que o seu aluno não consegue ainda, não completou o processo de alfabetização ainda, mas ele tá lá, vamos pensar no terceiro ano. E aí, como que é esse tipo de adaptação que você faz? Porque eu acho importante a gente mostrar para as pessoas que isso é possível. O que fazer nesses sim. casos e através do seu exemplo, do que você faz. E depois Então, eu por vou te exemplo, perguntar
Quem custeia isso? Desculpa, eu vou te deixar numa. Imagina. São os pais, porque as pessoas, elas querem saber, né? Então, eu acho, às vezes as pessoas Sim. não conversam sobre isso, fica tudo muito velado, você me conhece. Você sabe que eu gosto que a gente fale, que a gente leve informação, que a gente conte o que a gente está fazendo. Então, eu acho que isso é o que ajuda verdadeiramente as pessoas. Por exemplo, um livro de português, tá? Que geralmente a adaptação de material, por exemplo, ciências, história e geografia, eu acho mais fácil adaptar, porque a gente traz para a parte prática, né, da criança. Então, por Perfeito. exemplo, história e geografia, vou plantar, vamos estudar fotossíntese. Então, a gente faz através de uma plantação, é mais fácil. Agora, português e matemática é mais difícil mesmo. É de Então, por chorar. exemplo, matemática, não consigo fazer adaptação do conteúdo da sala para a criança. Eu tenho criança de terceiro ano. Então, não adianta eu pegar um conteúdo do terceiro ano que eles já estão aprendendo multiplicação, passar para uma criança que não conhece nem os números. Então, em matemática, a gente desenvolve, eu oriento a escola a desenvolver um conteúdo específico para aquela criança. Agora, em português, isso é possível, tá? Como? Eu pego, por exemplo, tem uma história lá do rato, do gato e do rato, vamos Tá, supor, uma interpretação de texto. tá. Então, se a história for muito longa, eu aconselho, eu sempre reduzo o estímulo. Então eu pego alguns pontos da história, mas os personagens ficam. Você Então, pega por os pontos exemplo, centrais da história, centrais da mas às vezes história. não com uma riqueza de detalhes que às vezes a escola tá, a história tá falando. Porque a casa ficava lá longe, na Sim, montanha, e o dia estava ensolarado, essas coisas todas. Então, você sempre vai adequando a capacidade daquele indivíduo. isso. Por exemplo, porque os textos de terceiro ano, eles têm em média 3 páginas, mais ou menos 2 páginas, então é muito grande. Então eu pego a ideia central, né, do texto, os pontos principais, e aí eu faço a adaptação para aquele aluno, tá? Lembrando que é sempre individualizado. Então o meu aluno consegue fazer o quê? Ele consegue escrever o nome do personagem, por exemplo? Então eu pego a figura do personagem e vou criar interpretações de texto para aquele aluno. Então ele consegue escrever rato? Então escreva o nome dos personagens. Ah, ele não consegue escrever. Então ele vai pintar os personagens da história, Tá. né? Ah, ele não tem coordenação motora para pintar, né? Eu tenho algumas crianças que elas não têm o motor desenvolvido ainda. Então, eles vão fazer a colagem dos personagens da história. Então, eu faço Perfeito. adaptação nesse sentido, né? E vou colocando questões, né? Referente o que a criança consegue fazer, na verdade. Então, por Uhum. exemplo, colagem dos personagens, aonde foi feita a história, né? Então, foi aonde, por exemplo? Foi na rua ou no campo? Então, Uhum. Ele pode, às aí, vezes, só circular, só marcar um isso, X, ser o menos, principalmente pra, na verdade, assim, eu vejo assim que a maioria das crianças tem algum problema com escrita, as crianças com sim, autismo. Então, quanto menos a gente colocar elas para escrever, melhor é. A gente tá aqui, eu não sei se você teve algum aluno seu que você já fez dessa forma, mas aqui agora com o Dioguinho, que eu sempre conto para vocês o que eu tô fazendo, a gente tá fazendo o seguinte, colocando ele para digitar no computador as perguntas do livro, das atividades em folha, e aí ele digita, e aí a gente imprime aquilo e cola no livro, ou cola na folha. uhum, Então aí a gente tem o livro dele feito, tem o registro disso, mas de uma forma diferente, porque a letra é daquele tamanho, sim, e ele fica extremamente irritado. Então agora a gente está voltando a colocar ele para escrever um pouco mais, mas assim,
números, fazer operações matemáticas, essas coisas. E é muito engraçado também as respostas dele, igual você falou. Ciência, geografia, história, realmente é muito mais fácil, dá para Sim, acompanhar se a criança assim tiver, principalmente assim uma criança que já às vezes já tem um bom repertório, mas está atrasada, mas ela tem um bom repertório. E aí sim. a gente consegue. Então a gente vê que nas perguntas, tem lá as perguntas do livro, as respostas são sempre objetivas. E assim, elas não estão erradas. Aí eu brinco, errado não tá. Só que ela é Exatamente. objetiva. A resposta é curta. Sei lá. Por exemplo, agora ele está vendo um conteúdo de ciências e geografia de camadas da Terra. Então, assim, as respostas são sempre assim, curtas, objetivas, só que são certas. O raciocínio, ele é objetivo, ele é direto. É muito engraçado. E tá E, correto, né? e tá correto. Aí é o que eu brinco, eu Sim. falo, errado não tá. Não pode. Errado ele não tá. Então é muito engraçado isso. E o ponto que a gente tem que abrir mão. Eu vejo muitos professores que às vezes são considerados os melhores da escola. Se você trabalhou em ambiente escolar, sempre tem ali no, Sim. no fundamental a nossa, olha, essa aqui é a melhor professora alfabetizadora que tem. Nossa, é uma professora excelente, às vezes está na escola há muitos anos. E aí a gente pega para trabalhar, esses professores pegam para trabalhar com uma criança com atraso no desenvolvimento. Primeiro, que a maioria das vezes a gente vê que eles não têm nenhuma experiência com criança com atraso de desenvolvimento. Para eles, assim, eu ouvi falar, vejo, mas não teve uma experiência assim. E a gente vê que muitas vezes o nível de exigência desses professores é tão alto que eles não conseguem ter essa flexibilidade e ter esse olhar de, nossa, olha o quanto que ele caminhou. Não foi aquela resposta perfeita que você esperava. Não foi Sim. aquela leitura perfeita que você esperava. Os seus critérios são tão altos de tipo, nossa, eu tenho que ter os melhores alunos que ele já sabe o conteúdo. Uma vez que eu dou, ele já sabe. Nossa, ele tá acima da turma. A gente às vezes vê esses professores que têm esses critérios e que para eles é muito difícil essa flexibilização do conteúdo, esse olhar de que não, ele teve avanço sim. Se ele não teve, por que que ele não teve? Como que eu posso fazer para que ele tenha? Parece que assim, a gente sente que assim, ele não vai aprender mesmo. Nem vou Sim. dar o conteúdo, não. Ele não vai aprender mesmo, não. Gente, aí você pega um professor. Eu tô dando uma aula de matemática, igual você falou no exemplo, tá ali na multiplicação, fazendo conceitos ali difíceis que eu sempre falo com você que eu tenho um sério problema com matemática, né? E então, assim, eu olho aquelas coisas, tem horas que eu acho confusas, né? Em matéria de terceiro ano, eu tô achando confuso o raciocínio ali, porque assim, é o raciocínio por detrás de como que você explica para criança. Às vezes eu tenho Sim. essa dificuldade. E aí você vê que o professor ele não tem nenhuma, muitas vezes, vontade ou flexibilização de, olha, você sempre está acostumado que os seus alunos vão responder de um jeito, mas esse aluno ele vai precisar responder de um outro. Então, essa rigidez do jeito de que eles se acostumaram, que as coisas têm que ser feitas. Você tinha colegas assim? Você via isso um pouco? Hoje você está do outro lado, Sim. com seus clientes, com seus alunos. E aí você não está mais do lado de lá de dentro da escola, porque o argumento do professor, ele é válido. Eu entendo, eu me simpatizo com ele. Eu não tenho tempo, eu não tenho condições de trabalho, é muito difícil. Mas, poxa, todas as profissões são difíceis. Todo mundo tem Sim. sacrifícios e tem dificuldades. Se você se prestou a fazer aquilo, você precisa fazer com qualidade. Como que você vê Sim. isso? Você já esteve dos dois lados e eu sei que você tem amigas que são professoras. Então, como que você vê isso? Então, ontem você deu até um exemplo muito legal na live, né? Do avião, do comandante. Isso, que surgiu da minha cabeça, aquelas pérolas que surgem assim da minha cabeça. Mas é exatamente isso mesmo. Então, o que que eu vejo hoje? Tem professor que ele está super disposto a estar incluindo aquela criança, né?
conhecendo de fato, pensando nas possibilidades de aprendizado daquela criança. Mas a gente também vê que tem alguns que assim, eu não julgo, porque hoje eu acho que o ensino, hoje, pelo menos aqui onde que a gente mora, o ensino não voltou ainda totalmente. Sim, Então as escolas estão dando aula presencial online. sim, as duas E modalidades. Tem aluno no isso, presencial, tem aluno no online. isso. E mais essas crianças que tem que ter um conteúdo individualizado. Então, assim, os professores eles estão bem desgastantes mesmo, né? Para reformular todo esse conteúdo. Sim. Mas assim, as crianças que eu atendo, eu procuro dar esse suporte, né, para as professoras, fazendo a orientação. Algumas escolas em que as crianças em que eu atendo, elas mesmo fazem a adaptação e me mandam, né, para ver se está de acordo. E tem algumas que eu preciso fazer, né, Uhum. essa adaptação. E geralmente, né, respondendo a sua pergunta, quem custeia isso é a Isso, família. certo. É a família. Até porque, como entra uma coisa da educação, o plano de saúde não custeia, porque não é saúde, é Não. educação. Então, entraria ali como se a família estivesse pagando um professor particular, um apoio a Sim, mais, assim, só para as pessoas, né, entenderem na cabeça das pessoas, sim. para elas entenderem isso. É. E para as pessoas é muito difícil entender isso, porque na cabeça do pai ele pensa justamente assim: mas eu já pago a escola, eu já É pago os porque. materiais, eu compro os livros, né? Que esse é o argumento. Sim, Só que não adianta, é o que eu sempre falo, né? Gente, não adianta, porque as pessoas que estão do lado de lá, muitas delas não têm a capacidade para fazer. Se elas fazerem, para elas fazerem, elas teriam que ter o apoio de alguém, que é até o que está acontecendo aí com você, que é o que você falou. Olha, eu oriento, eu já tive uma aluna também que já falou a mesma coisa. Eu oriento, eu dou feedback, mas assim, a minha preocupação que eu sempre vejo é que tem que ser feito por alguém. Porque se a sim. gente fica brigando quem vai fazer, o problema é que ninguém faz. E o maior E tem, prejudicado é a criança. e tem escolas que não têm, né, esse profissional dentro da escola para estar fazendo esse tipo de adaptação. Sim. Aqui eu tenho alguns alunos que eles migraram para a escola particular para a escola pública nessa Tá. pandemia devido às aulas online. E as escolas públicas, elas têm um professor de educação especial que faz a adaptação desses Deixa eu te... materiais. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Toda escola pública, ou quase toda escola pública, costuma ter um professor de educação especial ali na sua, ali meio que à disposição para isso? Como que você, na sua, o que você vê aí que você sabe disso? Claro que varia Sim, de estado para estado, município para município. eu não sei se aqui todas as escolas têm o professor de educação especial que faz esse trabalho, Tá. mas as minhas crianças que eu atendo, a maioria é uma equipe de educação especial que faz esse trabalho nas escolas públicas, sim. Aqui Tá, eles têm. certo. E é legal assim, porque eles entram em contato conosco, sabe? Eles se importam. Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque ainda mais se tratar por escola pública, a gente pensa que vai ser feito de qualquer maneira. Sim. E não é assim. Inclusive, né, tem até a lei que eles conseguem, a família consegue um acompanhante para estar com a criança na escola. Aqui em algumas escolas tem, eu tenho algumas amigas que Públicas. acompanham, sim, Tá. públicas, Sim, que acompanham perfeito. crianças. E aí, quem acompanha é quem faz a adaptação curricular? Como que é? Ou não? Às vezes, Às vezes sim, às depende. vezes não. Sim, às vezes sim, às vezes não, né? Mas Tá, geralmente quem faz a adaptação desses materiais é alguém da educação especial. tá.
Em entendi. algumas escolas particulares também, geralmente, não tem essas pessoas da educação especial. Quem acaba fazendo a adaptação das atividades são os professores ou os coordenadores. Os professores Nas regentes escolas de sala ou os regentes. coordenadores. Isso. E aí, tem uma pergunta aqui até interessante, mas eu não sei se você vai saber. Eu não sei essa informação e eu não sei se talvez você vai saber. Mas é algo realmente que é um ponto que eu ia falar. Quantos alunos esse professor de educação especial, ele acompanha? Ele fica responsável por quantas pessoas, por quantos alunos? Porque, assim, eu já vi numa escola eles contratarem ali, eles contratam geralmente uma psicopedagoga. Às vezes eu até acho que o ideal seria alguém da educação especial e não necessariamente um psicopedagogo, porque eu acho que alguém da educação especial estaria com um olhar mais apurado para fazer essas adaptações, Sim. alguém que fosse pedagogo da educação, que fosse do ambiente escolar e que entendesse ali. Você nem precisava ser alguém de educação especial para mim. Para mim tinha que ser alguém que fosse da educação. O ideal seria que entendesse sobre análise do comportamento, porque para essa pessoa levar as estratégias Uhum. para a orientação dessas professoras e tudo, até para pensar na organização do material, mas ok, eu já estou pedindo demais. Mas eu acho que quem sabe a gente chega nesse ponto. Mas assim, pelo menos que fosse alguém da educação, que fosse da sala de aula, que fosse de escola, que tivesse acostumado com o manejo de escola, como que uma escola funciona, que entendesse dos conteúdos. Então, isso é muito importante. E aí, nessa escola era uma psicopedagoga, depois mudou, foi uma estagiária de psicologia para fazer essas alterações ali. Só que é uma pessoa para a escola inteira. Então, às vezes, você tem um menino com TDAH, um menino com uma deficiência visual, um outro com autismo. Então, você tem as mais diversas, os mais diversos transtornos e deficiências, e você tem uma quantidade grande de crianças. E aí você tem ali uma carga horária de 8 horas de trabalho, por exemplo. E aí você tem demanda de fazer, adaptar prova, adaptar tarefa, adaptar livro. Sim. Não funciona. Não é possível. Então, assim, fica muito difícil. Então, é geralmente o que eu vejo. As pessoas falam assim: eu contratei, eu tenho alguém na escola, só que é uma pessoa para a escola inteira. Sem falar que colocam essa pessoa, se uma professora falta, coloca essa pessoa para substituir. Se uma assistente falta, coloca essa pessoa lá para substituir. Ela fica meio que um coringa da escola. Então, Sim. aí é um problema, né? Então, assim, aí acaba que você tem, mas não tem. Você tem, mas não é eficaz. Então fica muito Isso. difícil, fica só algo muito bonito no papel, mas que não acontece na prática. Você tem alguma coisa Tem. disso que você vê ou Então, ouve? tem algumas escolas que só tem um educador especial que faz todo esse trabalho. E tem algumas escolas que tem assim dois ou três, dependendo da quantidade de criança e da quantidade de ensino, por exemplo, educação infantil, fundamental e fundamental 2. Mas Uhum, geralmente é um para cada área. Né? Por exemplo, um para o fundamental, um para a educação infantil, uhum, e um para o fundamental 2 e um para o ensino médio, né, por uhum, exemplo, mas geralmente é um profissional e ela faz tudo isso mesmo. Faz adaptação do material, faz adaptação das atividades, faz adaptação das provas e ainda orienta as acompanhantes, né? sim. Seria aqui a gente usa muito auxiliar de sala para acompanhar essas crianças ou Tá, estagiários. tá, Então, essa pessoa da educação especial, ela orienta como desenvolver o trabalho com essas crianças, né? sim. Porque esse é o grande problema, né? Esse é o grande desafio de. Mas assim, tem algumas coisas também.
que eu vejo que elas poderiam ser feitas e que elas não são. Esses dias eu tava pensando nisso, porque assim, todo ano o conteúdo é o mesmo. Então, assim, o terceiro Sim. ano é aquele conteúdo, exceto quando teve a mudança com a BNCC, mas isso é uma coisa que aconteceu, tipo, uma vez a cada, sei lá quantos anos, né? Há muito tempo, né? Então, assim, mas assim, o conteúdo ele também permaneceu o mesmo, assim, a essência do conteúdo é o mesmo. O que mudou, eu vejo, são formas de exploração do conteúdo, tiveram algumas mudanças ali mais significativas, outras menos, mas assim, eu vejo que daria para se ter já algumas coisas já preparadas para cada série, então, para primeiro ano, para segundo ano, e por disciplinas. Então, alguns apoios Sim. visuais mais prontos. Daria para fazer a construção de uma série de materiais, de uma série de conteúdos, para já deixar pronto para esse uso. E que muitas vezes eu vejo que isso não é feito. Sim, porque também eu Ah, acho que o grande problema disso são porque os profissionais mudam muito, entendi. entendeu? Por Você não fica exemplo, tendo coisas da escola. sim, por exemplo, fica com um profissional de educação especial 1, 2 anos. A hora que está indo, esse profissional muda, né? Porque é muita coisa para esse profissional estar fazendo, na verdade, né? Sim. Então, eu acho que acaba sendo assim um serviço bem desgastante, sabe? Porque ele tem que Não, pensar demais. em tudo, mas seria o ideal, né? Sim, Seria o que ideal fosse isso fosse uma organização, por exemplo, da da coordenação para escola. organizar isso, da Sim, escola, não do profissional. Então, por exemplo, eu vou ter aqui uma estagiária, onde alguém vai coordenar ela para fazer determinadas coisas, e a gente vai fazer a construção ali por áreas. De materiais, porque isso você vai fazer uma vez só e você vai sim, poder usar isso por muito tempo. Então, sim, já seria já um apoio maior para as professoras de sala. Assim, a educação realmente assim, é muita coisa, até porque, meu Deus, a quantidade de conteúdo que se tem. As crianças, elas passam uma grande parte da vida delas dentro do ambiente escolar, então não teria como ser diferente, né? O que a gente precisaria é de ter mais pessoas dentro desse ambiente escolar. O que a gente vê que sim, não só na pública, tudo bem, a gente vai ter problema de recursos e tudo, mas a gente vê essa poucas pessoas também na particular. Não sim, tem isso de pública e particular. A gente vê também que na particular, porque aí entra a questão empresarial, né? De ter que ter lucro e tudo. E eu acho que tá tudo certo, tem que ter lucro mesmo. A empresa tem que ter lucro. Mas eu só acho que assim eu não sei, nunca fui dona de escola, mas às vezes eu fico pensando assim, tá, mas será que não dá para ter lucro, mas também tendo uns serviços prestados de uma maneira diferente? Assim, um AT para cada criança, um acompanhante terapêutico, um professor de apoio, seja lá como as pessoas uhum, chamam nos diferentes locais. Se você tem muitas crianças com autismo, realmente a conta não fecha para a escola, vai ser sim, exorbitante, as escolas vão quebrar e não é possível. Alguém teria que ajudar a custear essa conta, pagar essa conta, não sei, alguém que entende ali de políticas públicas e consiga ter os cálculos. Mas a gente vê uma carência de pessoas e de materiais, muitas vezes, no ambiente privado, no ambiente sim, particular. Então, assim, a gente vê que esse exemplo que a gente deu dessa construção de materiais, isso não existe na particular também. não existe Então, mesmo. assim, é muito complicada essa questão educacional. Assim, eu falo que, assim, gente, eu não tenho nem solução, porque é tão difícil, são coisas tão complicadas que vai ficando muito, muito impossível. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que o Sim, terror das terapeutas é a escola. Por isso que o terror dos pais é a escola. Porque são muitas falhas. E hoje eu vejo as falhas acontecendo também para os típicos. sim, Então, assim, claro.
eu vejo que os típicos também são prejudicados e acontecem uma série de coisas que não deveriam. Então, assim, é muito complicado. E aí você não tem para onde correr. Assim, por exemplo, Goiânia. Eu moro em Goiânia. Uma cidade desse tamanho, eu falo, não tem uma escola que, nossa, faz meu coração cantar aqui. Particular, você pode querer pagar quanto você tiver dinheiro para pagar. Não vejo que tem falhas enormes. Não tem uma sim. escola que você vê que eu vejo com bons olhos. Hoje a gente escolhe ali a menos pior. Muitas vezes você vai nesse quesito. Não, eu vou pegar a menos pior. Claro que defeitos todas vão ter, mas assim, eu vejo defeitos muitas vezes assim, muito, eu tenho visto cada vez mais defeitos muito graves. E não adianta a gente colocar a culpa na pandemia, porque isso já acontecia antes da pandemia. Então, Não, assim, claro. agora tudo vai ser a pandemia. Agora eu acho que a gente vai passar uns 10 anos só colocando culpa na pandemia. Ah, isso aconteceu porque lá na pandemia o menino ficou fora da escola, não sei o quê, não teve apoio, teve isso, teve aquilo. Não, ok, eu acho que a gente vai colher frutos muito ruins da pandemia na parte educacional, concordo, acho que é isso mesmo, mas ainda acho que pelo menos podemos estar aqui para colher, já que estamos vivos, graças a Deus. Uhum. Outras pessoas não tiveram essa oportunidade de estarem vivas, nos deixaram, mas a gente também não pode colocar toda a culpa de tudo na pandemia, porque assim, daqui 5 anos as pessoas vão falar assim, não, mas ele teve essa dificuldade, foi por causa da pandemia. Então, desde É, então, ele nunca mais conseguiu e etc. E não é, os problemas já aconteciam antes da pandemia. Então, sim. assim, é difícil. E é até legal, Michele, porque assim, eu falo que as minhas crianças, elas tiveram um avanço muito grande na pandemia, né? Porque Elas eles, fizeram os pais, atividades mais intensivas. isso, e teve algumas ainda que eu chamei os pais e falei, olha, podemos executar as atividades da escola, porém ela não vai ser alfabetizada. O que que você prefere? Né? Que a gente entrega as atividades da escola realizadas, feitas, ou a gente parte para a alfabetização. E muitos pais partiram para a alfabetização. E assim, deu um resultado muito grande, né? Porque teve alguns pais que intensificaram as horas e nós vimos avanços muito grandes, né? Nessa parte de Perfeito, aprendizagem. perfeito. Sim. Então, assim, tem alguns pais até que brincam comigo, né? Ah, você podia montar uma escola, né? Eu falo assim, ainda é difícil, né? É muito longe ainda, né? Sim. Mas, Se mas o eles BNDES te tiveram. ajudasse, Então, pois te é. liberasse um bom financiamento com a taxa bem baixinha. Então, mas eles tiveram muita aprendizagem, muita. E o que é mais legal de tudo isso, né, que eu acho que a gente tem que ressaltar sempre, por ser uma terapia sistematizada, organizada, que segue sequências, eu acho que a criança tem muita aprendizagem, né, Michele? Porque, Esse é o grande assim, problema da educação que eu vejo, essa bagunça. sim, Você pega um livro pedagógico que, pelo amor de Deus, até eu tenho dificuldade, porque você foi lá, você veio cá, depois você voltou de novo. E isso, assim, para mim, principalmente para uma criança com autismo, tem que ser uma coisa mais linear. Tem que ser algo sim, mais com certeza. sistematizado, mais organizado, sabe? Não entra na minha cabeça essa educação construtivista que a gente tem, que eu sou contra Sim, realmente, eu não gosto nem para as crianças típicas. Eu acho que essa coisa solta demais. Fica muito no campo das. Ai, mas ele tem que fazer essas conexões e é fruto das relações. Fica muito no campo das ideias e são poucas as crianças que de fato conseguem fazer todo esse processo de maneira natural. sim, porque eles precisam de uma sistematização, né? E de uma repetição naquele conteúdo, senão eles não conseguem aprender, né? Então, Sim. assim,
deu muito certo, sabe? Esses Não, praticamente eu dois faço anos, né, ideia, porque o de que, pandemia. sim, o Eu que que eu tenho, imagino assim, que... alunos que Ah, eles conseguem hoje, por exemplo, fazer contas de adição, de subtração. Esses dias veio uma tarefa, né, de uma aluna minha, que a mãe trouxe para eu ver, e era com C cedilha. Aí eu falei assim, ah, C cedilha? Mas eu não entrei na C cedilha ainda. Mas tudo bem, né? E aí ela começou a fazer, sabe, a tarefa. Aí eu falei assim pra mãe, né? Eu falei assim, nossa, que orgulho, né? Porque ela se desenvolveu muito bem, uma criança autista. sim, Assim, nós vemos que essa maneira sistematizada de repetição, ela é muito importante para as crianças que têm qualquer tipo de desenvolvimento, atraso, aliás, né? no E desenvolvimento. assim, sim, e dá muito certo, né? E por isso que eu acho que assim, olha, nossa, eu tenho muito orgulho, sabe, em dizer que aplico, que gosto, né, da terapia ABA, dessa ciência maravilhosa que veio para transformar mesmo, né, a vida dessas crianças que precisa tanto, né, Michele? Porque às vezes ainda as mães que me procuram, ai, mas ele não sabe. Eu falei, ele não sabe, mas vai saber, né? Vai demorar um pouco, mas vai aprender, Porque né? às vezes a Então, gente fica desacreditado, assim. Eu tô nesse sim, processo de tipo que o Dioguinho não completou o processo de alfabetização e às vezes a gente fica assim, por mais que a gente saiba que demore, nossa, a linguagem, ele não falava nada, saiu de não falar nada para hoje conversar, se comunicar, entender tudo. Mas às vezes demora tanto que a gente fica cansado mesmo. Você acha até que, será que vai mesmo? Será que vai dar sim, certo? Aí às vezes você até para de investir nisso, porque você fica descrente. Então, assim, acontece mesmo. Eu, como mãe, dou toda razão para as mães, realmente, acho que elas ficam descrentes, porque a nossa ansiedade ela é muito grande. Tanto que eu falo que eu não gosto de acompanhar o Dioguinho no dia a dia, eu fazer junto com ele, ou eu estar ali todos os dias acompanhando o que está sendo feito, porque eu fico muito ansiosa. E eu acho que essa ansiedade atrapalha ele e me atrapalha. Então eu prefiro, eu faço os planejamentos, eu tô aqui para ajudar, dou os feedbacks para as meninas, mas eu não fico acompanhando ali o dia a dia. E hoje ele já conseguiu, hoje ele deu mais um passinho, deu mais um passinho. Eu prefiro já ver quando ele já dá um passo uhum, maior, porque senão eu fico muito ansiosa, e eu acho que isso acontece com muitas sim, mães. A gente fica sim, muito ansiosa, fica também desacreditada muitas vezes. E você fica achando que não vai ser possível, que não vai acontecer, que o seu filho não vai. Porque eu acho que depois que a criança fala, que ela começa a falar e se desenvolver, acho que um dos grandes, o outro marco da criança é a alfabetização. Eu acho que, sim, né, eu vejo dessa forma, assim, dentro do autismo. Acho que o segundo marco, depois que a fala vem, se desenvolve, isso já fica uma coisa tranquila, é a alfabetização. E aí é como se você revive, assim, é engraçado que você revive tudo aquilo que você viveu na época que você estava lutando para que a fala viesse. E aí você é, também, aí bate todas aquelas inseguranças. Ai, será que um dia ele vai falar? Será que, como que vai ser isso? Parece que tá tão longe, a gente faz tudo, mas parece que não chega no objetivo final. Então, assim, demora, requer tempo. E demora. aí, agora você imagina, já é tão difícil, já requer tempo. Você imagina se não tiver uma sistematização e o melhor que a gente tem à nossa Sim, disposição para ensinar eles. O melhor que a gente tem enquanto profissional para tornar esse aprendizado para eles mais fácil, que no caso é a gente utilizar a ciência, a aba, na aprendizagem deles, seja da comunicação, seja de comportamento, seja de repertório acadêmico, pedagógico, matemática, leitura, escrita, fazer operações e tudo. Então, você imagina se a gente não tiver isso, se a gente ainda for pelo caminho mais árduo, mais difícil, às vezes a gente vai sim, dobrar o tempo que a gente vai gastar, triplicar o tempo que a gente vai gastar.
Então, assim, é muito difícil, é exatamente isso que você falou. É muito difícil para as mães, essa ansiedade. Então, assim, o que eu imagino que aconteceu com seus alunos na pandemia? Vocês deixaram de se preocupar com outros aspectos, então, principalmente, igual você falou, eu imagino, conteúdo de história, geografia, ciências, e vocês focaram ali na alfabetização. E Isso. também, muitos momentos na escola, às vezes eles são gastos com a socialização, o que é bom, é importante, tá tudo certo. Mas é um tempo que, se a gente, tempo é tempo, o tempo está sendo gasto, né? Não tem como fazer ali, trabalhar a alfabetização e tá ali fazendo a mediação de socialização. Então, vocês começaram esses tempos que passaram a não ser gastos dentro do ambiente escolar, que vai desde, assim, o deslocamento da criança para a escola. Sim. O tempo dela na escola, que às vezes alguns tempos eram um tanto mortos. E aí vocês foram economizando todo esse tempo e utilizaram em prol de uma terapia, de uma estimulação focada em alfabetização. E aí, com certeza, os resultados eles foram magníficos. Assim, para mim também aqui em casa, a gente deixou de ter esse tempo, que às vezes tinha problema de comportamento na escola, tinham coisas que aconteciam e a gente estava aqui no ambiente da casa dele, ele já está acostumado, que Sim. ele já está acostumado a fazer atividades em casa, é o caso dos seus alunos, eles já faziam algum tipo de terapia em casa, de atividade em Uhum. casa, só que o que a gente fez foi potencializar essas horas. É, porque mesmo na Então, escola, o que que acontece? Eles realizam a atividade no máximo em 10 minutos, sim. né? E a aula, por exemplo, de português, ela tem 50 minutos. E Uhum, aí ele fica 40 minutos, por exemplo, lá sentado. E aí que vem os problemas de comportamento mesmo, igual você falou. Por que que ele tem que ficar sentado, quieto, sim. né? Se, por exemplo, para ele se autorregular, ele tem que correr. Sim. E ele já terminou a tarefa, né? Ele terminou, E aí o que exatamente. a gente faz geralmente é dar mais tarefas para a criança. Mas às vezes, por Isso. exemplo, você usa um reforçador em casa, que sei lá, às vezes é vídeo com alguma criança, que na escola você não consegue Na escola utilizar. não pode. Ai, que Sim. susto, Diogo, filho! Ele abriu a porta aqui. Vem dar oi, Diogo. O que que você tá fazendo? Tem uma música lá fora. Tem, dá oi para as pessoas. Oi, pessoas. Oi, Oi, pessoas. Diogo. Oi, Tudo Diogo. bem? Vem aqui contar o que que você ganhou hoje para as pessoas. Eu ganhei uma pantufa, as pantufas de dinossauro. Foi? Pantufa? Por que que você ganhou essas pantufas de dinossauro? Porque foi também banho sozinho. Ah, e quantos banhos? Ah, que legal. 7. 7, entendi. Então tá bom. Então tchau. Fecha a porta. Desculpa, mãe. De nada, tudo bem. Ele agora a gente tá com um novo plano aqui, que é o seguinte, que é ele começar a tomar banho sozinho. Vestir roupa sozinho ele já veste, às vezes dá uma preguicinha, enrola, mas ele consegue. Ele não gosta muito de botar meia sozinho, mas ele sabe, pô, principalmente se ela for um pouco maior. Eu busco comprar roupas um pouco maiores, a meia um pouco maior, porque senão fica muito apertado, fica difícil para ele colocar. E aí eu agora tô na onda do banho sozinho. Então, para motivá-lo a tomar banho sozinho, eu coloquei um desafio para ele, que primeiro começou com 5 banhos sozinhos, ele ganhou um prêmio. Aí eu subi para 7 banhos sozinho, aí ele ganhou outro prêmio, que foi uma pantufa de dinossauro. Aí agora eu subi para 10 banhos, 10 dias de banho, geralmente ele só toma um por dia, mas às vezes acontece de tomar 2. Então eu subi agora para 10 dias de banho, ele vai ganhar um prêmio, 10 dias de banho sozinho. Então ele tá uma maravilha para tomar banho, a gente só... como que tem sido esse sozinho? A gente só ligar, ele liga. Às vezes eu ligo para ele, porque tem que regular, porque aqui é solar, então tem quente e frio, então tem que regular. Mas às vezes eu regulo, mas ele também sabe ligar e motoramente ele sabe girar lá, ligar e desligar.
E aí ele sabe o shampoo, o creme, o sabonete e sabe desligar. Ele Sabe, tá na sabe desligar. motivação, né, Michele? Tá. E aí, então, assim, já consegue. E às vezes a gente só fala, eu só falo assim, esfrega mais. Não, deixa o creme agir mais um pouco. Já passou em tal lugar. Então, às vezes eu só fico ali falando, que é normal, que eu acho que as mães fazem isso com crianças dessa idade, até com os típicos. Sim, Isso é importante a gente ter esse filtro porque às vezes as mães ficam com uma cobrança maior com as crianças com algum atraso no desenvolvimento do que com seus próprios filhos típicos. Então, eu já faço isso. E a roupa dele, eu coloco do lado dele o pijama lá no sofá, ele senta no sofá, coloco lá o pijama e ele mesmo se vira e veste a roupa e calça meia. E então, assim, são alguns passos ali de independência que a gente já está ensinando, porque ele já está com 9, ele já está aprendendo, que são importantes para ele. Então, uma sim, dica aí já pro pessoal, como ele gosta muito de ganhar presentes, ele adora ganhar presente, eu estou fazendo esses incentivos. E como normalmente ele já acaba ganhando as coisas, assim, que ele é muito malandro, ao invés dele ganhar de graça, né, ele tá tendo que fazer algo. Então agora eu já estou bolando algo sim, nesse sentido para estimular a escrita dele, porque como ele fica muito irritado com essa escrita, para deixar ele mais motivado para essa escrita. Mas sempre, gente, dosando o que é possível para ele, porque às vezes tem sim, crianças que têm dificuldades que o problema não é comportamental, o problema é motor. sim, De fato, ele não sim. consegue. Então, é importante a Tem que gente estar começar devagar, atento. devagar, né, Michele? Por exemplo, primeiro com uma letra, depois Isso, com a sílaba, depois exatamente. com mais uma letrinha, né? Temos que Exatamente. dividir aí, né, Uma habilidade o maior em pequenos conteúdo, pedaços. isso. Então tem que ser feito dessa maneira, né? Para a criança Exatamente. ir se adequando, né? E quando a Sim. gente começa a perceber também que as crianças geralmente têm muito problema motor, então quando eu vejo que elas já ficam cansadas, eu já mudo, né? Sim. A atividade, porque é normal eles se cansarem, né? Esse cansaço motor. Então a Muitas gente vezes já dói muda. mesmo, motoramente, assim, dói Sim, mesmo, porque a forma de pegar é diferente. Então, muitas vezes causa uma dor física mesmo. Às vezes a criança sim. não tem ali os pré-requisitos suficientes para conseguir fazer uma escrita. Então, assim, eu acho importante escrever, Envolve mas outras às vezes coisas, né? O reduzir, sistema envolve. central, né? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas não é por causa disso que você vai, por exemplo, não vai alfabetizar. Então a gente Sim, precisa separar, né? Eu sempre falo isso, né? A gente precisa separar o processo de escrita com o processo de leitura e a escrita motora do processo de sim. leitura. Então é possível você fazer isso de outras formas, porque quando a gente quer associar demais, deixar uma coisa travada na outra, acaba que você vai prejudicar o processo da leitura, né? Então, Sim, e dentro do processo de alfabetização, nós primeiros aprendemos a ler, sim, né? A escrita vem depois. sim, Né? E tem exatamente. crianças que eles não conseguem escrever. Então, mas eles conseguem ler, por exemplo. Sim, Né? Eu uso muito exatamente. pareamento nos meus atendimentos com figuras escritas e a escrita da Uhum, palavra. E eles uhum, conseguem colocar crianças que têm apraxia na fala, que às vezes também já têm essa dificuldade de comunicação, e eles sim. conseguem fazer o pareamento certinho. Sim, justamente. Eu agora, na alfabetização, eu tô abusando mais do fônico. Mas por que que eu tô Dá fazendo muito certo, isso? viu?
Pois é, mas por que que eu tô fazendo isso? Porque hoje ele já tem um repertório de linguagem para que eu consiga fazer isso. Então hoje Sim. ele sabe todos os sons das letras, ele já fala, né, como vocês viram aqui. Então, então isso já é possível. Antes, quando ele não tinha esse repertório todo de linguagem, isso não era possível. Mas então hoje eu já estou utilizando muito do fônico, pegando bastante nessa questão fônica com ele para ajudar nesse processo aí de alfabetização. É o que eu. O Eu que que você tenho, tem feito? então, na verdade eu faço uma mescla, né? Sim, sim, De claro, várias porque coisas, mas varia. geralmente, assim, o que eu faço, eu começo apresentando letras que têm um som maior, né? Sempre Uhum, começo pelo M, né? Devido ao som, né? Que é uhum, e é mais fácil de eles perceberem o som. Então eu faço, na verdade, uma apresentação multissensorial. Então, quem consegue escrever, escreve, se não a colagem, então ele cola a letra e cola e faz um movimento e fala o som da letra. E aí a gente vai partindo para pequenos passinhos mesmo. Então aí eu apresento palavras que têm esse som dessa letra. Aí a hora que, porque eu trabalho muito com a instrução explícita, né? uhum, Então, quando ele já consegue, por exemplo, fazer a colagem das figuras que tem aquele som, aí, por exemplo, eu já parto para outra coisa, para ele completar com a primeira letra. Depois que ele consegue completar, para ele riscar as figuras que começam com aquela letra pelo som. Aí uhum. depois eu apresento a família silábica, né? Que é a junção da letra com as vogais. Sempre fazendo pareamento com figuras, tá? Uhum, Sempre, por exemplo, o má. Do que é o má? É do macaco. E trabalha a literação, né? A uhum, literação, rima. Depois eu parto para um completar as sílabas, né? Só utilizando aquela família silábica. Depois, por último, que é o processo de escrita da palavra. Então, uhum. assim, é uma maneira Perfeito. bem sistematizada. Para todas as letras eu uso o mesmo estímulo para a criança ficar mais fácil do entendimento. Então, eu tenho Uhum. algumas crianças que elas já falam assim, porque eu tenho algumas que eu uso também para o encontro consonantal isso, Uhum. né? Então, tem algumas crianças que elas já estão comigo que elas falam assim, agora deixa que eu faço sozinho, porque ela já sabe o que ela tem que fazer ali, Aham, né? Porque aham. é bem sistematizado mesmo. Perfeito. Todas as letras têm aquela atividade que ele sabe o que tem que fazer. E, Michele, por incrível que pareça, dá muito resultado. Sim, Eu estava com sim. uma dificuldade muito grande de alfabetizar uma criança autista e quando eu comecei a fazer isso, ele teve um salto muito grande, sabe? Porque o que Perfeito. acontecia? Ele sabia as famílias silábicas naquela semana. Aí eu começava a ensinar outras. Quando eu voltava para ver se ele Ele já não tinha sabia aprendido, ele mais. não sabia mais. Com essa sistematização que eu utilizo, dá muito resultado. Perfeito. E você já entendia, já tinha visto dentro da pedagogia, não sei, sobre instrução explícita fora da pós, porque a gente tem, né, o módulo de análise de comportamento e educação. E aí a gente Sim, trabalha lá a instrução sim, direta e tudo. sim. Então, esse é um tema que estaria ali dentro da análise de comportamento. Você Eu já vi na conhecia? pós, né? Uhum, Eu vi na pós e depois eu puxei um curso só sobre consciência fonológica para uhum, crianças com neurodesenvolvimento. Então, uhum. assim, na verdade, me abriu muitos caminhos. Uhum. Mas até então você não tinha esse Não tinha conhecimento de instrução conhecido. explícita. Não, nem dentro das escolas, nem dentro dos meus anos de acadêmicos, eu não conhecia. Foi fora mesmo, eu estudando e eu buscando que
que eu consegui me aperfeiçoar dessa maneira. Sim, eu gosto muito da instrução direta, de buscar fazer planejamentos de aula utilizando a instrução direta, Sim. utilizando os princípios dela, a forma como ela nos orienta a fazer, elaborar lições, né? Elaborar planos de aula, se baseando na instrução direta, e a instrução direta foi baseada na análise do comportamento aplicada, então Sim. eu gosto muito, por isso que eu inventei esse módulo de análise do comportamento e educação, porque a gente pôde falar de sistema personalizado de ensino, de instrução direta, de precision teaching, né, que é uma forma de coleta de Uhum. dados, de ensino com precisão. Então eu fiz questão justamente porque eu sabia que tinham muitos profissionais da análise do comportamento nos Estados Unidos e que eram da educação especial, que tinham esse conhecimento. Então, eu hoje, assim, tenho me apropriado muito desse conhecimento, tenho gostado muito. Uma outra coisa que eu passei a estudar também é Design Universal de Ensino, que se chama UDL, Universal Design for Learning. Então, assim, são coisas que têm tudo a ver com o ambiente acadêmico, para a gente poder ensinar conteúdos acadêmicos e conteúdos pedagógicos. E isso eu vejo, Uhum. assim, como benéfico para qualquer criança, independente se tem Sim. algum transtorno de aprendizagem ou não. Eu vejo isso como válido para qualquer criança. Acho que isso só potencializa o aprendizado dos típicos, deixa os típicos Sim. mais ainda, de repente, aprendendo o conteúdo muito mais rápido do que eles aprenderiam de outra forma. Porque a Porque eles Direct ficam Instruction, motivados, né, Michele? sim, Eles ficam exatamente. motivados a aprender, né? Exatamente. Porque a instrução Mas é muito direta, legal. ela é muito de, tipo, valorizar cada minuto de ensino da sua aula. Então, não é Sim. essa coisa de ficar enrolando, de ficar ali a coisa... porque quando a sua aula, às vezes, ela não fica tão dinâmica, aí é onde os problemas de comportamento acontecem. Com os típicos mesmo, não tô falando da Sim. sala no geral. Então, assim, quando você tem uma aula dinâmica, uma aula que é onde eles estão participando, eles são ativos no processo, mas de uma maneira estruturada, coordenada e promovendo essa repetição, você tem uma aula mais dinâmica. Eles não têm nem tempo de engajar em comportamento problema. Então, a instrução Não. direta é muito isso. Não dá nem tempo deles engajarem, porque o tempo inteiro eles têm que estar dando uma resposta, eles têm que estar prestando atenção. É uma maneira, mais direto, é mais objetivo. Então, assim, eu gosto muito. E como então que hoje, né, depois de ter terminado a pós, como que você, assim, você já estava com esse caminho aberto de análise do comportamento, mas terminou a Uhum. pós, o que mudou aí? O que você levou aí para sua prática? Um pouquinho das coisas que mudou, o que você levou ali para sua prática? Ah, muita coisa, né, Michele? O conhecimento é gigantesco, né, que nós temos. E as supervisões, elas são fantásticas, né? Às vezes eu não participava de todas devido a horários, né? Mas eu sempre assisti todas. Então, assim, é muito rico, né? O sistema, a metodologia que vocês têm de ensino, ela é muito simples para a gente poder aprender. Porque a análise do comportamento, ela tem uma linguagem muito complicada, né? Infelizmente. É difícil a gente poder... A hora que eu comecei a estudar operação motivadora, comportamento Operação antes, estabelecedora, depois, operação é, abolidora. ajuda vocal. Eu falei, meu Deus, vou ficar louca, não vou entender nada. E assim, comecei, e assim, a maneira com que vocês ensinam, assim, é fantástica, né? Eu sempre recomendo, né, para as pessoas acompanharem, porque assim, e eu acho que você dá uma ajuda muito boa, né, para as famílias mesmo, que buscam isso, né? Porque tem gente que não consegue pagar, né, por esses atendimentos. Um dos meus objetivos de estar nessa área também é ajudar essas pessoas, né? Então eu faço alguns trabalhos voluntários nessa área também. E assim, o que vocês fazem de
de divulgação do trabalho de vocês é fantástico, né? Então, assim, e é de uma maneira simples, de uma maneira concreta que a gente consegue entender, né? Então, assim, é muito bom mesmo. Tamo junto Eu aí. compartilhei o post no meu Face e teve uma amiga minha que falou assim: Nossa, eu adoro a Michelle. Fico feliz, fico muito feliz de saber que a gente está podendo ajudar, que a gente está podendo disseminar conteúdo, informação de qualidade. Isso aí é muito, muito importante. Acho que a gente assim tem muito o que fazer, porque tem solução. Dura Sim, se não tivesse tem, solução. Então, tem. assim, Eu tem falo para as solução. A mães solução ela tá isso. aí. Eu falo para as mães isso, sabe, Michele? Porque tem algumas que quando chegam até mim falam assim: ai, mas vai aprender a ler, a escrever? Ele não sabe nem ir no banheiro. Então ela já vem com isso, sabe? Eu falo assim, olha, vai de vocês. Ele consegue fazer tudo isso, porque nos meus atendimentos eu oriento também as mães a desenvolver as habilidades funcionais, Sim. né? As habilidades de Esse olhar linguagem. amplo da criança, que a gente, quando começa a Sim, estudar análise do comportamento, a gente é logo de cara. isso. E assim, ó, todos têm possibilidade de aprender. Claro que alguns vão demorar um pouquinho mais, mas todos têm a possibilidade. Assim, não querendo falar, né? Mas assim, eu vejo por mim, eu com tantas dificuldades, eu consegui, sabe? E eu consigo ajudar outras pessoas também. Então, eu falo para as mães, ele vai conseguir. E às vezes é isso que eles estão querendo escutar, que o meu filho vai conseguir escrever o nome dele, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, Michele, sim, sabe? Tudo que eu construí, o carinho que eu tenho pelos meus alunos. Eu falo que quando eu recebo um aluno, ele se torna um pouquinho da minha família, né? Porque a gente pega um carinho tão grande, um amor tão grande, que eles nos tornam nossos filhos. Eu conheci muitas amigas, mãe das minhas crianças, que estavam comigo nas horas que eu mais precisei, Sim. né? Então, assim, é uma troca muito grande e a confiança que elas têm no meu trabalho, né? Todo o apoio. Então, eu acho que isso não tem preço. E eu falo mais ainda. Para você estar nesse ramo, você tem que ter muito mais. Você tem que ter o amor Sim, em querer fazer a diferença na vida dessas crianças, né? sim. Então você É, tem é que ter como muito mais. é como eu me sinto assim, só que com vocês, né? Com os alunos, né? Que aí são os adultos. Sempre quando eu tô lendo uma coisa, eu falo, gente, eu tenho que falar isso para eles. Eu tenho acesso a algo, gente, eu tenho que gravar uma aula sobre isso eu tenho que produzir um conteúdo, eu tenho que fazer alguma coisa. Mais pessoas precisam saber disso. Nossa, olha, eu tenho que trazer, eu tenho que fazer uma live, isso aqui tem que ser para os alunos. Então, assim, você cria um senso quando você realmente você gosta muito daquilo que você faz. Você cria esse senso de, não, mas eu preciso passar para as pessoas. Como que eu posso passar da maneira mais amigável possível? Sim. Como que eu posso tornar o aprendizado dela o mais fácil possível, o menos doloroso possível, o melhor possível? Então, assim, é terapia ABA, assim, o tempo inteiro, né? É É, você usar a ciência, usar a forma como você faz o delineamento dessa aprendizagem para os adultos, para as crianças. Então é o que a gente busca e fazer o tempo todo. sim. É É a exatamente isso. operação motivadora, né, Michele? Sim, E exatamente, é assim, isso olha, mesmo. foi um orgulho terminar a pós, sabe? Nossa, fiquei muito feliz. É tão bom, né? Dá uma sensação. Muito, muito. Agora eu já puxei o Vivimap para fazer, né? Sou aluna também. Daí não consegui fazer o guia de avaliação do autismo, porque na época eu estava com a pós, eu não ia dar conta. Sim, sim, sim. Mas é um Agora vai próximo sobrar mais que tempo para você poder continuar os estudos, que a sim, gente não consegue parar, né? A gente fica meio viciado. não. E quando eu Legal. comecei o VibMap, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque é muita coisa, é muita informação.
E a hora que você começa a entender, é uma satisfação tão grande, né? Nossa, e assim, a clareza das aulas, né, Michele, é muito boa. Não, e eu tenho Tenho, certeza que agora é como se você pegasse o Entendendo o Protocolo VB-MAP, agora você vai focar no comportamento verbal, né? Que por mais que na pós você viu, sim. mas você vai ver de uma maneira mais focada agora só em comportamento verbal. E isso vai ajudar muito na questão da alfabetização. Eu Então, já utilizo, né? Por sim, exemplo, o tato, o mando, o ecoico, sim, assim, de uma maneira mais abrangente, né? sim. Mas é muito bom, viu? Olha, muito bom o sistema, a clareza, é muito Que legal bom. mesmo. Fico muito, muito feliz. Camila, obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por você ter dividido com a gente aí a sua história, Eu que o que você está agradeço. fazendo, as dicas, principalmente essa parte escolar, que é algo ainda tão necessário, que as pessoas ainda têm Sim, uma dificuldade muito grande. Então, eu fico muito, muito feliz de fazer parte aí. E vamos continuar junto. Eu quero que você volte aqui para contar mais coisas de alfabetização que você está fazendo, das estratégias, que eu tenho certeza que a gente pode aí ajudar muita gente com esse conteúdo, viu? sim, com Brigadão. certeza. Será um prazer. Eu que agradeço. O que vocês precisarem, se eu puder contribuir de alguma maneira, estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigada a todo mundo Eu que que estava agradeço. aí nesse sabadão. Bom resto de sábado para vocês. Muito, muito Obrigada. obrigada. Ó, beijo, Camila. Beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau, Tchau. bom descanso. Tchau. Obrigada.